Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 34, a Gênese, capítulo 14, né? Agora é elementos fluídicos, nós estamos tentando tratar a respeito, né? Então, o fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar, né? Que é composta, né, de todo o princípio, de todos os elementos do princípio, cujas modificações, olha só para você ver, as modificações, nós temos que ir dessa forma, ó. Às vezes eu vejo pessoas lendo tão afobados, eles pegam assim, por quê? É lógico que eu respeito, mas é tão interessante a pessoa ler pausadamente, raciocinando, porque aqui a gente raciocina, só pra você ver. Então, é só pra você ver, o fluido cósmico universal é, para aí, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva é aquela a qual é constituída e responsável por todos os elementos os quais buscam os ministros de Deus e os arquitetos siderais buscam os elementos desde o ministro de Deus em planos mais inferiores, mediano e mais superior. Então, vejamos, está dentro do assunto. Nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com os arquitetos siderais, eles, eu vou dizer eles, né, no plural, quando foi para... Eu vou dizer também dessa forma assim, quando foi para eles construírem a terra, olha só, para construir. Então, nós sabemos que a Via Láctea, nossa, é uma nebulosa e que no centro dessa nebulosa aglomeram-se esse fluido cósmico universal. Ali eles aglomeram os ministros e os arquitetos, eles aglomeram esse fluido cósmico universal, né? E ali eles dão forma a planetas, a galáxias, ali no centro da nebulosa. Nós já estudamos isso aqui já, no capítulo 10. A cabeça aqui tá boa, eu me lembro muito bem disso. Quando nós tratamos das nebulosas. Então, por exemplo, a nossa Via Láctea é uma nebulosa e ela é composta de mais de 40 galáxias. Isso a Gênesis é quem diz. A Gênesis é que diz isso. Não sou eu, não. Isso é Kardec. Isso é Galileu Galilei. Se não me falha a memória, acho que esse capítulo 10 foi passado a Allan Kardec por Galileu Galilei, astrônomo, né? De 1609, 1610, por aí, né?
quando ele esteve aqui na Terra. Retornando à pátria espiritual, ele ajudou na codificação da doutrina dos espíritos. Então, do centro da nebulosa, ali no centro da nebulosa, eles dão forma a todos os planetas, a todos os sóis, as luas e por aí em diante. Que muitas pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, aqui na Terra eu já ouvi dizendo assim, que todos os planetas do nosso sistema solar são oriundos do nosso Sol. Mas isso não é verdade. O Sol foi criado à parte. Todos os sóis são criados à parte. Todos os planetas são criados à parte. Sol nenhum, planeta nenhum, ou melhor, planeta nenhum surge do Sol. Então, foi criado planeta no centro das nebulosas. Aqui a Gênesis esclarece isso. Então, quando o ministro Jesus e os arquitetos siderais lá nesse determinado local se encontravam, eles encontraram no fluido cósmico universal todos os elementos condizentes ao nosso nível evolutivo. Foi onde eles aglomeraram todos esses elementos condizentes às nossas necessidades e formaram a Terra. Passando o carro na frente dos boi? Não. Mas é preciso dizer que a Terra é constituída de todos, ou melhor, o nosso corpo físico, o nosso corpo orgânico, ele é constituído de todos os elementos os quais a Terra foi constituída. E você quer mais? O perispírito também, ele é constituído dos elementos constituídos do nosso organismo físico, orgânico, e dos elementos da Terra, que é o perispírito. Nós vamos ficar sabendo mais coisa ainda. Nós já tratamos no capítulo 10, mas nós vamos ficar, no momento, nós vamos tratar mais ainda. Então, o perispírito, o espírito, ele, ao se aproximar-se da atmosfera do planeta, ele absorve, como se fosse um imã, todos os elementos condizentes e necessários a formar a formação do teu perispírito, que é o carro-chefe, vamos assim dizer, porque se não fosse o perispírito, obviamente não teria condições nenhuma do espírito transitar pela matéria, principalmente a orgânica. Então, olha só para você ver, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos. Então, olha só para você ver, cujas modificações do fluido cósmico universal constituem inumeráveis variedades dos corpos. Mas quando fala corpos, não está querendo dizer aqui corpos físicos, não, sabe? Só os corpos orgânicos, não.
inumeráveis corpos, inumeráveis corpos no reino mineral, porque nós temos que entender que o reino mineral é um corpo constituído de diversos elementos, diversos fluidos, diversas energias, gases, né, e tudo mais. Um outro corpo é o reino vegetal, constituído também de centenas de outros elementos constitutivos, aliás, do fluido cósmico universal. O reino animal também extraídos também do fluido cósmico universal. Os corpos humanos, os corpos humanos também extraídos do fluido cósmico universal, uma vez que, esses corpos que acabei de dizer aqui, todos tiveram origem, tiveram princípio no fluido cósmico universal, onde aqui no corpo físico, onde aqui na Terra, o espírito, o princípio inteligente, aqui ele já aproximando-se da Terra, ele encontrou e encontra tudo aquilo condizente às tuas necessidades. Olha para você ver que coisa mais interessante, né? E existe transformações e mais transformações, né? Então, são elementos por demais, mas existe inúmeras variedades de corpos da natureza, né? Então, como princípio elementar do universo, o fluido cósmico universal. Só que nós temos que entender uma coisa. Não existe apenas um universo. Por isso aqui, Kardec disse assim, como princípio elementar do universo. Ele não disse dos, porque no universo qual nós nos encontramos, esse fluido cósmico universal, ele é a base de tudo que os ministros e os arquitetos siderais precisam nesse fluido cósmico universal, eles encontram para as suas realizações e os seus feitos, né? Porque não existe só um universo. Existe um número inimaginável de universos. Só que a evolução do ser é que a faz compreender o que nós estamos dizendo. Como, por exemplo, o mundo espiritual é um universo. Agora, existem outras dimensões que são considerados outros universos, outras dimensões. Agora, nós temos que entender que todas essas dimensões são matérias oriundas
do fluido cósmico universal correspondente ao nível evolutivo de cada qual. Parece difícil, mas não é difícil, né? É uma questão assim de evolução. Quanto mais nós evoluímos, mais compreendemos. Só o fato de nós pensarmos dessa forma, olha só para você ver. Não existe o passado e não existe nem o futuro. Tudo é presente para Deus, para Jesus, para os espíritos evoluídos. Tudo é presente. O passado e o futuro, ele existe para nós que nos encontramos nesse nível evolutivo. Quando nós evoluirmos, nós vamos ver, né? E nós vamos constatar que isso que eu estou dizendo aqui agora, que pode parecer uma, né, uma aberração, é fato. Porque Paulo mesmo nos disse isso. Nele nos encontramos, nele nos movemos. Esse nele, quem é esse nele? Esse nele é Deus. Que jamais saímos dele, porque não existe fora de Deus. Então tudo é presente. Como, por exemplo, o tempo. O tempo para os bons espíritos. Existe o tempo. O tempo para os bons espíritos é diferente do tempo nosso. Né? Vamos dar tempo ao tempo. O que é o tempo? O que é o tempo? Para a espiritualidade, o tempo é o espaço entre um elemento a outro elemento. Por exemplo, da Terra a Júpiter. O tempo que se gasta para ir da Terra a Júpiter, para a espiritualidade, isso é o tempo. Diferente do nosso tempo, devido ao nosso nível evolutivo. Então, como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, né? Será que é só dois estados distintos mesmo? É óbvio, de acordo com o que Kardec aqui está dizendo, é dois estados distintos. Tá certinho, Kardec? Devido ao nosso nível evolutivo. Mas quando nós evoluirmos mais, nós vamos ficar sabendo que o estado distinto também no fluido cósmico universal é ilimitado. Limita-se em dois estados devido ao nosso nível evolutivo. O nosso nível evolutivo, dois estados distintos, nós já sentimos dificuldade imensa em compreender. Agora imagina estados ilimitados, né? Com o princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos. O de eterização ou
imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. É o que eu acabei de dizer agora. Será que ele pode ser considerado apenas dois estados distintos na eternidade? É óbvio que não é. É nas condições evolutivas que nós nos encontramos. Na escala evolutiva é dessa forma aqui. Mas, de acordo com a evolução, é óbvio que as transformações vão ganhando-se um outro rumo. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Matéria tangível. Né? Esse é o ponto intermediário. O ponto intermediário é o da transformação do fluido cósmico universal em matéria tangível. Só que nós temos que entender que é o que eu acabei de dizer. Esse é o nosso nível evolutivo. É os dois estados distintos, né? Os dois estados distintos. Só que, será que existe só esses dois estados distintos no infinito, que não tem princípio e não tem fim? Não, gente. Existem outros, né? Então, o ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Corpo é matéria tangível. Madeira, paredes, tudo, né? Planetas, matéria tangível. Mas ainda, aí não há transição brusca. Porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis, como termo médio entre os dois estados. Termos médio entre os dois estados. Nós tratamos isso também no capítulo 4, que muitos dizem quarto, né? Na questão de número 10 e seguinte. Lá nós tratamos um pouquinho a respeito disso, né? Então, nós vamos passar para o próximo vídeo. Já está quase terminando esse vídeo já, então vamos passar para o próximo vídeo.